Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. No primeiro dia após vencer as eleições no Rio, Wilson Witzel faz caminhada na Central do Brasil. Nós precisamos gerar emprego. E a prioridade a partir de janeiro é atrair empresas, é atrair investimento. No Dia Nacional do Livro, a nossa reportagem visita a Biblioteca Nacional, que completa 208 anos. E você vai conhecer os 2 professores de uma escola municipal do Rio que venceram o Prêmio Educador Nota 10, derrotando 4.000 concorrentes de todo o país. É um projeto que realmente ele é concreto, é um projeto que a gente percebe que os alunos têm um novo gosto musical, que os alunos buscam novas perspectivas, que os alunos escrevem melhor, então é um projeto que deu certo. Não saia daí, a gente volta já. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 2 da tarde, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre o resultado das eleições no estado do Rio. As urnas consagraram a vitória de Wilson Witzel na corrida ao governo do Rio de Janeiro. O candidato do PSC obteve quase 60% dos votos válidos. No primeiro dia após vencer as eleições, Witzel fez uma caminhada para agradecer aos eleitores. Pela manhã, o governador eleito Wilson Witzel foi até a Central do Brasil conversar com eleitores e agradecer pelos votos. O ex-juiz estava acompanhado do vice, o vereador Cláudio Castro, e de deputados aliados, além do também parlamentar Otônio de Paula, que conseguiu uma cadeira na Câmara Federal. Witzel garantiu que a geração de empregos será a prioridade em seu governo. Nós precisamos gerar emprego. E a prioridade a partir de janeiro é atrair empresas, é atrair investimento, retomar obras de infraestrutura, retomar a construção civil. E isso vai aquecer o mercado, vai trazer Porto Maravilha, para tirar esse Porto Maravilha da falência. Nós então temos que trazer empresa para comprar os imóveis, para se instalar aqui. Nossa meta é chegar em 2022 com 4 milhões de turistas no Rio de Janeiro. Witzel foi eleito com quase 60% dos votos. Ele venceu o ex-prefeito Eduardo Paes. De acordo com o TRE, o novo governador teve mais de 4.600.000 votos. O novo governador pretende se encontrar nos próximos dias com Jair Bolsonaro, que foi eleito presidente da República. A pauta já está definida: reformas na lei de responsabilidade fiscal. Eu estou esperando agora uma agenda com o presidente Jair Bolsonaro para que a gente possa sentar e conversar. Ele, alguém da minha equipe de governo que já está sendo definida, procuradores do Estado, para a gente falar sobre a lei de recuperação fiscal. E um novo modelo que eu proponho. É um modelo que o Brasil pode sim absorver muito mais do que os estados. Vamos sentar agora com a equipe econômica do governo do estado, do governo federal, para que a gente estabeleça aí algumas metas a serem seguidas. O vereador Cláudio Castro também conversou com a imprensa. Ele disse que será necessário enxugamento de cortes no governo para suprir um déficit de 8 bilhões de reais. Qualquer corte tem que ser feito com responsabilidade. Não adianta a gente fazer um corte e parar a máquina do Estado. A gente quer cortar gordura, não quer cortar órgão vital. Então a gente vai ter que primeiro receber os números das secretarias, receber o número dos órgãos, saber o que é a gordura e cortar. A gente tem que criar uma gestão eficiente do Estado. Não adianta sair cortando só para dar uma resposta imediata. Mas pelo que a gente já levantou, tem muita gordura para cortar e vai ser a nossa prioridade cortar aquilo que a gente entende que não é importante para o Estado hoje. Em audiência pública, a Câmara do Rio discute orçamento para a cultura em 2019. Vereadores recebem estudantes de escola pública de Magalhães Bastos em mais uma edição do projeto Carioquinha. CPI do assédio moral na Secretaria de Educação realiza reunião com depoimentos de professores. E Câmara do Rio entrega o título de cidadão honorário do município ao Procurador Regional do Trabalho, José Antônio Vieira de Freitas Filho. E nesta segunda-feira foi comemorado o Dia Nacional do Livro. A comemoração é uma homenagem à data de fundação da Biblioteca Nacional, considerada uma das 10 maiores do mundo. A BN, como é conhecida, completou 208 anos. O prédio é um dos mais belos do centro do Rio, imponente.
Inaugurado em 1910, abriga a Biblioteca Nacional, uma das mais importantes instituições públicas do mundo. A biblioteca comemora 208 anos. Possui 700 funcionários entre restauradores, historiadores e bibliotecários, como a Liana, que trabalha na casa há 36 anos, e com muito orgulho. É uma maravilha você trabalhar no meio de ideias, você trabalhar no meio de livros e periódicos, porque as pessoas acham que aqui só tem livros. Não é verdade. O nosso acervo é um acervo de música, é um acervo de partituras, é um acervo de mapas, é um acervo de fotografias, é um acervo super diverso. Nós somos literalmente um museu da cultura. A Biblioteca Nacional, na época da fundação, tinha apenas 60 mil livros. Hoje tem um acervo de 9,5 milhões de itens, entre livros, documentos, periódicos, manuscritos. A primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, é uma raridade. Com um olhar atento, é possível descobrir muito mais dentro do prédio da biblioteca. Amplos salões, vitrais coloridos, escadarias de mármores, obras de arte valiosas. E, recentemente, a fachada completamente reformada. Consultar um livro nesse ambiente histórico é sempre um prazer, mas a Biblioteca Nacional está conectada com o mundo. Boa parte do acervo já está digitalizada. Com apenas um clique, é possível consultar mais de 2 milhões de itens no computador. A biblioteca possui aproximadamente 9,5 milhões de itens em seu acervo e desses, mais de 2 milhões já estão digitalizados e acessíveis através de consulta no nosso portal. Para se aproximar ainda mais do público, a biblioteca promove visitas guiadas, exposições, debates e encontros. Estudantes e pesquisadores costumam frequentar a biblioteca, considerada a mais importante da América Latina e a 7ª maior do mundo. Helena Severo está na presidência da biblioteca há 2 anos e meio, mas já foi funcionária de carreira. E comemorar essa data é mais que um presente. A Biblioteca Nacional comemora hoje seus 208 anos de fundação. É uma das instituições mais importantes de guarda e de preservação da memória brasileira. É uma instituição de uma relevância muito grande para a memória do país, para a história do país, é uma grande instituição da cultura brasileira, a Biblioteca Nacional. E começa nesta terça-feira a renovação de matrículas para estudantes da rede estadual de ensino. Para garantir vaga em 2019, o aluno ou responsável deve ir à escola atual para confirmar a intenção de permanecer no colégio. Já a pré-matrícula para os que querem ingressar nas escolas da rede estadual começa na quarta-feira, dia 31. A inscrição é feita pela internet no site Matrícula Fácil. E você vai ver depois do intervalo, 2 professores de uma escola municipal do Rio vencem o Prêmio Educador Nota 10 com o projeto Caravanas. Quer saber o que acontece de mais importante na Câmara Municipal? Então não perca o resumo da semana às sextas, 6h30 da noite. Vem aí a prova do Enem. Esperto, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais, é língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. O Instituto Funjor criou um projeto para homenagear personalidades da história do rádio através do projeto Circuitos do Patrimônio Cultural Carioca da Prefeitura do Rio. O repórter Sérgio Costa conversou com o vice-presidente do Instituto Funjor, Luiz Murilo Tobias, e o gerente de produção do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, Fernando Fernandes de Mello. Valorizar a diversidade das questões culturais da cidade. Este é um dos grandes objetivos da parceria do Instituto Funjor com a Prefeitura. Luiz Murilo, como é que surgiu essa ideia de criar uma homenagem à Era do Rádio?
Bom, inicialmente dizer que é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar de cultura, de arte, é importante falar isso na nossa cidade. E começou através de uma solicitação do nosso presidente, do Dr. Armênio Cardoso, que passava ali na Graça Aranha, sempre saindo do ginásio português, e viu uma placa do Vila Lobos. E a placa já estava desgastada, num estado ruim. E aí ele falou, pô, você trabalha na prefeitura, vai lá ajudar a gente, para a gente poder resgatar aquela placa através do Instituto Funjó e tal. E aí, um tempo a gente começou a caçar ver quem era essa área e descobri que era no mesmo prédio que eu trabalhava, funcionava o IRPH. Entrei em contato lá com a Juliana, ela gostou da ideia, porque o projeto estava parado na prefeitura, a gente enfrenta dificuldades na prefeitura de orçamento e tal. E aí surgiu a ideia de nós criarmos, então, um novo circuito. Esse projeto já existe na prefeitura há algum tempo, daqui a pouco o Fernando vai explicar um pouco melhor isso. E aí nós resolvemos fazer um circuito específico do rádio, né? Porque o rádio, o movimento da cidade tem aquele glamour da era do rádio, a Rádio Nacional é aqui na nossa cidade. E aí nós resolvemos fazer um circuito do rádio para homenagear grandes personalidades do rádio brasileiro. Agora, esses nomes sempre tiveram grandes torcidas, né, polarizadas. Eu imagino que tenha sido difícil, né, escolher os nomes e essa disputa. Esse foi o grande detalhe. Como é que, quando a gente começou a discutir, como é que nós vamos selecionar quais são as pessoas homenageadas? Eu não posso dizer, se eu fosse do fã-clube da Emilinha, eu ia falar Emilinha. Ele é do fã-clube da Marlene. E o outro fala César de Alencar, Manuel Barcelos, tantas pessoas importantes, Almirante, Paulo Gracindo, César de Alencar poderiam ser homenageados. Como definir isso? Aí o que a gente fez? Vamos fazer um critério justo. Vamos lembrar dos antigos concursos da revista do rádio e vamos fazer por votação por arrecadação. Porque a gente também precisa de recurso para o projeto, a prefeitura não tem recurso. A Funjó é uma entidade filantrópica, então a gente depende de doações. Então, como é que a gente uniu essa questão dentro do projeto? Votação através de arrecadação. As pessoas que querem participar, é aberta a todo o público, ou a pessoa doa lá, quero doar R$50. A cada R$10, ele tem direito a um voto. Doou R$50, tem 5 votos. Doou R$100, tem direito a 10 votos. E as pessoas vão votando e vão escolhendo. Vão mandando para nós, de tempos em tempos, nós vamos selecionar quem são essas pessoas da classificação, dentro do que foi arrecadado no período, para poder desenvolver e manter as placas, desenvolver as placas. Fernando, é muito importante manter essa valorização da cultura, que é tão diversa. Olha, é muito importante, que assim, a gente lá na prefeitura, no IRPH, o que a gente procura é marcar lugares na cidade que sejam referência para a população, tanto do ponto de vista cultural, claro, como assim do ponto de vista de imóveis, que são importantes também para o entendimento, para a compreensão do espaço urbano, né? E eventos que foram, assim como no caso do rádio, eventos que foram continuados. Por exemplo, nós temos um circuito muito importante que é relacionado à herança africana, a partir do Cais do Valongo, que é patrimônio mundial pela Unesco. Nós temos eventos importantes, que é tipo a Bossa Nova, o circuito da Bossa Nova, o circuito do samba, que são não só lugares de importância para o samba, mas os sambistas importantes também. Então nós vamos construindo esses circuitos com a participação das pessoas, que é muito importante para a gente também, e marcando esses lugares com essas placas, né? Eu imagino que todos esses nomes envolvam muita emoção, né? Sim. E a prefeitura tem a função de divulgar e talvez aí construir esse circuito, né? A quem fica essa responsabilidade de repente, determinar um lugar para essa homenagem? A gente conta muito com os interessados, normalmente. É porque é muito difícil. Imagina, eu decidir, se eu não sou do rádio, decidir quem é importante no rádio, então é muito assim, a colaboração não, assim, a expertise da Funjó associada aos associados dele, né, na definição de quem será, quem são, assim, porque a ideia do circuito do rádio foi bonita porque é um circuito que não tem um limite. Eles estão fazendo 5 placas agora, se daqui a 2 meses conseguem mais 5 placas, vão ser colocadas. Onde vai ser esse circuito? Vai ser definido pela votação. É aquilo que eu estava explicando inicialmente. Quem for mais votado vai entrando. Então, vamos fazer as 5 primeiras placas. Saem os 5 primeiros, o 6º passa a ser o primeiro. E assim sucessivamente, nós vamos construindo a fase. São várias fases, uma fase indeterminadas, como o Fernando acabou de falar. Então, a cada 5 placas, como é que fala? A cada 5 placas? Cada 5 placas arrecadadas. Cada 5 placas que a gente arrecada aquele valor, nós vamos começar a implementar. E quem são os votados? E quem são as pessoas homenageadas? Quem foi votado. Se você quiser participar da placa, ou você ouvinte, ou o telespectador que está ouvindo, já estou falando ouvinte como se estivesse no rádio, né? O telespectador que estiver ouvindo, quiser participar, ele pode votar, está aberto a todo mundo. E quais foram os nomes dessa primeira etapa? Dessa primeira etapa foi uma surpresa muito grande, que foi ao vivo no evento da Funjó, lá reunido com vários associados no Clube de Ginástica Português, nós fizemos o encerramento dessa primeira fase.
E aí eu perguntei, estava Emilinha na frente, primeiro lugar Emilinha, em segundo lugar o Gerry Adriane, em terceiro lugar a Marlene. Eu perguntei, alguém quer mais uma doação, fazer alguma doação? Na hora, virou o jogo, como virou em 49 na eleição do rádio, que começou toda a briga da Emilinha e da Marlene. Foi uma final, então, emocionante, como na era do rádio, inesperado. E justamente com as duas protagonistas, tanto Emilinha e Marlene. No final, o fã-clube da Marlene, a Mar, deu uma doação grande. A Marlene passou a ser a primeira colocada. A Emilinha, que estava em primeiro, não foi nem a segunda, porque deu uma outra pessoa, como eu falei para o presidente Armênio Cardoso, que originou essa ideia toda de nós fazermos através da placa do Vila Lobos. Ele fez uma doação também, votou no Vila Lobos, né? Eles arrecadaram ali, a menina passou a terceiro. Então acabou Marlene em primeiro, vai ser a primeira placa que nós vamos colocar, inclusive com parceria do Instituto Cravalbim. A segunda placa vai ser a do Vila Lobos, que é aqui na Graça Aranha. A terceira placa da Emininha Borba vai ser lá na Figueiredo Magalhães, em Copacabana. E por que Figueiredo Magalhães, Graça Aranha? Graça Aranha foi onde morou o Vila Lobos. A Marlene morou naquela rua ali na Urca, onde é o Instituto Cravalbim, e a Emininha morou na Figueiredo Magalhães. A gente está deixando, correspondendo à sua segunda pergunta, as pessoas definirem mais próximo à família, né, Fernando? Tem uma relação com o mobiliário urbano, né? Tem a relação do artista com o mobiliário urbano. Então, naquele prédio, naquele local, nós estamos tentando também pedir voto para a Rádio Nacional também, a gente quer botar um edifício à noite, que ali merece ter uma placa de representação, né? Você, como arquiteto, pode dar essa ideia, né, de urbanismo, né? Ou seja, o quanto que é importante esses circuitos na identificação geográfica de um município, né? Não, é porque tem muito a ver com a memória urbana. As pessoas têm que ter referências da cidade. Quer dizer, assim, o fato do patrimônio cuidar desses monumentos, desses documentos, monumentos que a gente chama, é para as pessoas saberem, aqui morou a Marlene, aqui morou a Emília, que bacana, isso aqui, aí já fala para outro, já conversa, na minha rua morou a Marlene algum tempo, assim, a gente começa a criar vínculos de vizinhança que ajudam a construir uma cidade mais socialmente agradável, né? Assim, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado a vocês. É com você, Ingrid. O desafio parecia difícil de ser alcançado. Derrotar 4.000 concorrentes de todo o país e conquistar o prêmio Professor Nota 10. O sonho se transformou em realidade e com o projeto Caravanas, 2 professores de uma escola municipal da Zona Oeste do Rio venceram a disputa. O projeto deu tão certo que acabou virando livro. Acompanhe a reportagem de Aline Bordalo. É um dia de real grandeza todo azul, um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos, e um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará. A música Caravanas de Chico Buarque foi a inspiração para um projeto que tocou muita gente. Os professores de História José Couto Júnior e Ana Beatriz Ramos, da Escola Municipal Átila Nunes, em Realengo, partiram da história contada pelo compositor para transformar a visão de mundo das turmas do 8º e 9º anos. Ela conta um episódio onde jovens da periferia tentam chegar à praia, mas são impedidos pela polícia. Mesmo a música sendo de anos passados, a gente viu que é a nossa realidade, que muitos lugares que a gente chega, pessoas nos veem com maus olhos. Ficam olhando assim, julgando. Dá para perceber nos olhares. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Através da arte, os professores começaram a trabalhar o tema da invisibilidade social. A ideia da gente começar a falar sobre invisibilidade social, ela surge da necessidade deles perceberem-se como invisíveis em alguns espaços e, ao mesmo tempo, perceberem a necessidade de mitigar essa invisibilidade, da necessidade de se fazerem presentes em alguns espaços. O projeto, que ganhou o mesmo título da música do Chico, foi inscrito no Prêmio Educador Nota 10. Entre mais de 4.000 concorrentes de todo o país, conseguiu tanta visibilidade que foi o campeão. José e Beatriz receberam troféus, R$15.000 e um vale-presente de R$1.000 para a escola. A escolha que a banca fez do nosso trabalho, vou ser sincero, Aline, eu não sei o que foi, qual que foi o plus, o que foi o diferencial, mas assim como os outros 9, a gente fez com muito amor e a gente percebeu de verdade que os alunos estavam construindo uma nova identidade, construindo uma nova ideia. Eu acho que foi por isso. É um projeto que realmente ele é concreto. É um projeto que a gente percebe que os alunos têm um novo gosto musical, que os alunos buscam novas perspectivas, que os alunos escrevem melhor. Então, é um projeto que deu certo.
O trabalho rendeu frutos. Na sala de aula foram surgindo músicas, textos e poesias escritos pelos próprios alunos. Espera, eu sou trabalhador, diz desesperado. O policial manda se afastar e, para provar a verdade em suas palavras, ele põe a mão no bolso de trás da sua calça suja de cimento para pegar seu crachá. Mas antes que pudesse puxá-lo, o policial dispara um tiro que acerta o olho do pedreiro, desnorteando. Peguei o personagem de construção, né, da música, contra de um trabalhador, né, trabalhando numa obra, e resolvi colocar ele num cenário de caravanas, né, que é uma praia lá, Copacabana, área nobre. E aí, o que ocorre na música, né, as caravanas em volta da área nobre entrando na área rica, né, da cidade, e eu resolvi fazer esse crossover. O resultado foi tão surpreendente que acabou virando livro. A gente colocou esses meninos para reescreverem as músicas. Então eles escreviam, desconstruíam, pensavam naquela música, a gente debatia em sala e depois surgiam textos. Só que começaram a surgir textos tão legais, que a gente sentiu que precisava coroar aquilo. Eu sempre gostei de escrever desde pequena e eu sempre falava dentro de casa que um dia eu iria escrever um livro, eu ia sair em algum lugar e muita gente não acreditava, meus amigos, minha família mesmo. E depois que saiu, eu falei, caramba, olha onde eu cheguei. E eu tive várias entrevistas, textos publicados em jornais, em revistas. E quando eu cheguei em casa, meu irmão falou assim, caramba, Carol, você venceu na vida. E eu me emocionei muito, porque ele era uma das primeiras pessoas que falava, Carol, você não vai chegar em lugar nenhum. Estou escrevendo até outro livro, mas uma obra particular minha, e foi muito bom porque abriu novas portas, né? Os sentimentos descritos em versos não ficarão apenas impressos nas páginas, mas também na memória de cada um desses jovens pelo resto da vida. A ideia de visibilidade, né, tanto das outras pessoas como a sua, né, você se mostrar para o mundo, não ter vergonha, não ter receio, né? Você mostrar para as outras pessoas o que você pode fazer. A gente não dava nem um bom dia. E esse projeto ajudou muito nisso na gente, sabe? Da gente ver pessoas que eram invisíveis. E de perceber que a gente mesmo é invisível, sabe? Eu acredito que o fato da gente escutar esses meninos, se importar com eles e perceber que eles não são números, mas são pessoas, eles vão lembrar da gente sim. Educador nota 10! E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.